Bom, muito provavelmente você já passou mal porque comeu alguma coisa, ou você já passou mal porque não comeu nada. Provavelmente eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, mas eu vou falar com você novamente sobre ele, que é de uma maneira um pouco mais diferente, vamos falar assim. Vamos falar sobre eu tenho fome e sede. Sim, eu tenho fome e sede. Você já sentiu que por algum motivo você, por mais que você tenha já se alimentado, você continua com fome? Por mais que você já tenha tomado água ali, bebido a água, você ainda continua com sede? Isso é o que tem que acontecer com a gente quando o assunto é Deus. A gente tem que ter fome de se alimentar dele, a gente tem que ter sede de beber dele, né? Ele, ele já fala, né? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu carregarei os fardos deles e darei para eles o meu fardo que é leve. E a mesma coisa acontece com a alimentação. Já aconteceu muitas vezes comigo de ir a um culto e quando eu saio dele, eu não sentir fome, tipo, me sentir cheio, vamos falar assim, transbordando. Isso é o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Pode ser que tenha acontecido com você também. Comigo acontece com uma certa frequência, vamos falar assim. Só que para que isso aconteça, você tem que estar disposto. Tem pessoas que vão ao culto, fazem a sua leitura bíblica, fazem o seu devocional, fazem a sua oração, o seu momento de intercessão ali, e nada muda. Tá, essa pessoa está fazendo alguma coisa de errado? Essa pessoa está em pecado? Olha, muitas vezes eu acho que não. Essa pessoa às vezes tem medo de se sentir cheia do Espírito Santo, de se sentir completa em Deus e perceber que muitas coisas do mundo mesmo, muitas coisas do nosso dia a dia não fazem sentido. Sei lá, às vezes você acha que, se eu ter o melhor carro, a melhor casa, eu vou ter um grupo familiar na minha casa. Eu vou naquele grupo familiar longe de casa que todo mundo fala que é legal. Não, isso, ter o melhor carro, ter a melhor casa, não vai fazer com que você faça isso. Você tem que fazer isso com o que você já tem. E eu acho que esse é o chamado mais latente e atual de Deus para todo mundo. Faça com o que você já tem.
Faça com aquilo que você já tem. Ah, eu não sei orar. Todo mundo sabe orar. Quando o calo aperta, todo mundo sabe orar. Ah, eu não sei falar de Deus. Tá, você provavelmente viveu algum milagre. E quando a gente fala de algum milagre, a gente já está falando de Deus. Ah, eu não sei. Eu não tenho a capacidade, às vezes, de trazer uma palavra. Se é isso realmente que você quer, você tem que procurar. Você tem que estudar, você tem que realmente ter fome e ter sede de Deus. É muito difícil, às vezes, entender? É sim. Às vezes tem umas palavras que a gente não entende, aquela parte que faz toda a linha de familiar ali, né? Toda vai falando aquele monte de nome estranho. Ah, eu não sei como é que fala e tal. Mano, a gente hoje tá tudo muito mais fácil. A gente tem internet. Joga na internet, pesquisa como fala. Pode ser estranho em muitos dos momentos, com toda certeza. Pode ser sim estranho, mas você tem que manter essa sua curiosidade, essa sua vontade. Ela tem que vir de você. Se você não tiver, se você não tiver essa curiosidade, você não vai aprender a falar sobre a palavra. Você não vai aprender a discipular. Você não vai aprender a, a interceder, a ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nos momentos mais tocáveis, mais simples, mais complexos. Se você tem que estar andando junto com ele. Ele tem que ser alguém fixo na sua vida? Não, ele tem que ser alguém que sempre está na sua vida. E muitas vezes a gente esquece disso, a gente acha que na força do nosso braço, na força que a gente tem, no conhecimento que a gente tem, nas habilidades que a gente consegue seguir, a gente consegue fazer as coisas que são para ele, que é para ele. Mas se a gente não tiver ele, de nada funciona, de nada faz valer, de nada faz sentido, de nada vale. A gente tem que fazer as coisas, fazer tudo realmente, com como se fosse para Deus, como se fosse para Jesus estivesse ali do nosso lado e a gente fosse entregar aquilo que a gente está fazendo para Ele. E a gente não tem esse temor. A gente não tem esse temor de, cara, isso aqui tá bom, mas tá, isso aqui tá bom para presentear Deus. Isso aqui tá bom para fazer com que Deus chegue até outras pessoas. Isso aqui tá bom para que realmente eu faça a diferença e realmente as pessoas vejam Deus através disso. Ou isso aqui tá bom para eu ter o meu salário, isso aqui tá bom para fazer mais uma vez, isso aqui tá bom para continuar fazendo. E a gente tem que ser temente e não fazer por fazer. Eu sei, tem coisas que precisam ser feitas independente de quem faça. É uma coisa que eu entendo isso. Se um exemplo bem idiota.
se eu não for na igreja, a igreja não vem até mim. Porque, primeiramente, eu sou a igreja. Eu tenho que ter esse raciocínio que eu sou a igreja. Mas, quando a gente vai até a igreja, localização, local mesmo, a gente vive muitas outras coisas do que se a gente ficar em casa e ver o culto online, a gente não vive, que é a comunhão com os outros irmãos, que é realmente o ato de estar na presença nesse caminho, é o ato de realmente você parar um momento do seu dia, um momento da sua correria e ir até a igreja. Muitas vezes a igreja ela tem que ser a gente. E é o que a Bíblia fala, que a igreja é cada um de nós. E a gente esquece disso. A gente esquece que a gente sendo a igreja, a gente tem que ter fome e sede. Porque quando somos a igreja, a gente não é a igreja. Ah, agora eu vou ser a igreja. Ah, saí aqui do trabalho, agora eu vou ser a igreja. Não. A gente é a igreja do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme. Porque, pelo menos eu, não fiz esse teste. Então, não sei se eu sou sonâmbulo. Que se eu for sonâmbulo, tem que ser a igreja até quando eu sou sonâmbulo. E esse fato, esse pensamento de ter fome e sede, ele vai além do domingo, além da quarta-feira, além de um de um seminário, além de uma convenção, além de tudo isso. Porque sim, a gente tem fome e sede de ir nesses eventos, mas e depois dos eventos? A gente continua com fome e sede ou a gente se sente satisfeito? A gente tem que ter fome e sede a todo momento. A gente tem que, em 20 minutos do seu dia, se você separar, você consegue fazer devocional, você consegue ler um pouco da Bíblia, mas para isso você tem que querer, você tem que ter fome e sede, você tem que estar latente de sentir que Deus está perto de você. E muitas vezes a gente realmente não liga para isso. Muitas vezes a gente esquece que Deus está com a gente e acaba deixando de fazer. E muitas vezes acho que até por saber que Deus está com a gente não faz. Mas não é assim que as coisas funcionam. Deus, ele não vai distanciar da gente, mas a gente se distancia de Deus. A gente sai de sincronismo com as coisas do reino. E isso é o que faz com que as pessoas se afastem de Deus. Quando a gente realmente acha que Deus está com a gente, mas a gente não faz nada por Ele. Ele sempre vai estar ali do nosso lado. E a gente tem essa certeza. Mas se a gente não se forçar a estar sempre na presença dele, estar sempre buscando ele, estar sempre tendo mais fome e mais sede da palavra dele, mais fome e mais sede da presença dele, a gente vai acabar se afastando, a gente vai acabar se esquecendo que Deus está do nosso lado e vai começar a agir e fazer as coisas única e exclusivamente pelo que a gente tem, pelo que a gente é, pelo que a gente faz. Um ótimo dia pra gente.